E eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa enfatizar é o que é doutrina, porque nós vivemos numa época em que às vezes falar de doutrina é falar de coisas que os cristãos fazem contraste entre Bíblia e doutrina. A gente não precisa de doutrina, né? Então, o que é doutrina, Helder? Joia. É interessante isso que você falou, Sauer. Muita gente acredita no nosso Brasilzão evangélico que o estudo doutrinário da Bíblia é um estudo árido, né? Dissociado de piedade, dissociado de espiritualidade, porque alguns julgam que a doutrina é algo estritamente acadêmico, né? O que não é verdade. É interessante a terminologia bíblica, especialmente neotestamentária, para a definição de doutrina, né? Nós temos 3 termos principais. O primeiro deles é usado em menor ocorrência, que é temélios, que significa fundamento, base, é o alicerce do qual instituições ou determinados partidos, no contexto neotestamentário, eram edificados, né? Então, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, né? Então, doutrina tem essa conotação de fundamento, a base da qual um edifício é construído, né? Ou uma convicção. Tem outro termo que é pistes, o termo grego que significa fé, mas que é usado também com a conotação de doutrina, o conjunto de doutrina. Por exemplo, Atos capítulo 6 fala que alguns sacerdotes abraçaram a fé. Paulo vai dizer em Filipenses 1, batalhar pela fé evangélica, fé esta que Judas vai dizer ali na sua carta, que foi de uma vez por todas entregue aos santos. Nesse sentido, é o conjunto de convicções, né? Fé significa convicção, crença, então é o conjunto de convicções essencial do cristianismo que baliza, inclusive, a ortodoxia, né? É um pensar da fé cristã. E o outro termo, que é o mais comumente utilizado, especialmente nas cartas pastorais, e que é com essa conotação que o Paul Tripp mais usa no seu livro Você Acredita, que é o termo de dascalia, que é aquilo que é ensinado, ok? Então, existe uma determinada verdade que é ensinada, esse conteúdo ensinado é a doutrina. Então, Paulo usa muito esse termo ali em Timóteo capítulo 4, né, quando ele fala alimentado das palavras da fé e da boa doutrina. E aí lá no finzinho ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, nesse sentido, doutrina é basicamente aquilo que a Escritura Sagrada nos ensina a respeito de Deus. Eu costumo dizer, Sauer, que doutrina não é o que nós falamos sobre Deus, mas antes de tudo, que Deus revelou de si mesmo em sua palavra. Ou seja, não há como conhecer a Deus segundo a revelação de Deus a parte da doutrina. Então, doutrina, num primeiro momento, não é a sistematização lógica encadeada da verdade de Deus. Isso é a teologia sistemática, tá? Que também tem seu papel. Perfeitamente, perfeitamente. Esse desenvolvimento doutrinário de algumas verdades bíblicas a partir de determinados pressupostos visando determinados objetivos. Então, como revelação de Deus, a doutrina é aquilo que Deus fala de si mesmo, aquilo que Deus fala do ser humano, né, da criação como um todo, aquela história que Deus está nos contando por meio da redenção em Jesus, isso é doutrina. Então, doutrina é tanto o conteúdo da palavra de Deus, quanto o ensino deste conteúdo, e, portanto, ele é aprendido por alguém. Há um doutrinamento de alguém. Esse doutrinamento nada mais é do que uma pessoa conhecedora dessas verdades de Deus.